Começamos agora mais um programa Contra Capa. Você já sabe, é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores mineiros, escritoras mineiras ou pessoas que têm uma forte ligação com Minas Gerais para poder falar sobre literatura, falar sobre experiência, falar sobre sua vida e assuntos que estão aí em voga e que a gente tem que falar sobre eles. Eu sou o tio Flávio e hoje eu recebo aqui o Martin Henkel, que vai falar para a gente sobre algo que está cada vez mais crescente, sobre longevidade, e que a gente precisa conversar ainda mais, porque ainda há muita desinformação ou falta de informação sobre isso. Antes da gente começar a falar do currículo do Martin, eu queria dizer a vocês que nós estamos todas as quintas-feiras, às 19 horas, no portal do jornal Hoje em Dia. Então, sempre um novo episódio, uma nova entrevista, quinta-feira, 19 horas. Mas também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Estamos também, se você não conseguir nos assistir em nenhum desses veículos, estamos no YouTube. O YouTube é Jornal Hoje em Dia DBH. Então é só nos procurar que lá tem todas as entrevistas. Mas há também na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Martin Henkel, publicitário com 17 anos de atuação aí em marketing e branding no segmento financeiro, foi criador do nome da primeira logomarca, né, da GetNet. GetNet, isso mesmo. Isto. E em 2014 fundou a Senior Lab Mercado e Consumo 60+. Bom, aqui a gente já está vendo que ele já tem uma longa estrada nesse tema, longevidade, economia prateada. É uma das primeiras pessoas a falar sobre isso aqui no Brasil. Desenvolveu vários conceitos, trabalhou com várias marcas, hoje é consultor, é escritor, tem várias contribuições em artigos. Então a gente vai falar aqui sobre longevidade, vai falar sobre envelhecimento, vai falar sobre o mercado da longevidade e sobre o livro que ele traz aqui para apresentar para a gente. O livro é este aqui, que a gente vai falar já sobre ele, mas antes disso, queria primeiro agradecer, Martin, a sua presença aqui. Esse espaço é um espaço democrático, em que a gente traz vários temas e que a gente faz várias abordagens e que a gente traz, como você viu aqui, a literatura mineira ou pessoas com forte ligação com Minas. O seu sotaque não é muito mineiro. O que você está fazendo por aqui? Bom, primeiro, tio Flávio, obrigado por abrir esse espaço, por me honrar aqui nessa temática. E eu sou um gaúcho, tá? Expatriado, fazem 2 anos que eu estou residindo aqui em Minas e estou amineirando, né? Preciso dizer que acho a culinária mineira a melhor do Brasil, tá? Então acho que isso já conta pontos a meu favor aí na receptividade, sempre achei. E vim para cá acompanhando minha esposa com desafios profissionais aqui na área da saúde e continuo atuando no Brasil com projetos de consultoria, né? Atendo clientes em São Paulo, tenho clientes no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, aqui em Minas já tenho clientes, então me sinto... E normalmente, assim, uma coisa interessante, a gente começa a prestar mais atenção, mesmo quando eu estava em viagem, né? Mesmo estando em São Paulo ou no Rio Grande do Sul, eu olhava a previsão do tempo aqui de Belo Horizonte para saber como é que estava a minha casa, como é que estava a minha família, como é que estava sendo cuidado. Talvez isso já mostre uma conexão, né, legítima, assim, ao se preocupar com o lugar, né, que a gente escolheu para morar. Então, fiz essa introdução toda para agradecer o espaço. Não seja bem-vindo só no Contra Capa, seja bem-vindo a Minas Gerais, que a gente precisa muito da sua contribuição aqui também. A gente vive entre as montanhas, então a gente precisa não deixar o nosso pensamento só entre as montanhas, a gente tem que deixar o nosso pensamento ampliar. E o assunto que você traz é um assunto que é discutido mundialmente e eu ainda acho que aqui a gente discute muito pouco no Brasil. É verdade, ele é um assunto recente que eu falo, de ficar realmente ganhar espaço na mídia,
ser debatido na academia nos últimos 5 anos, 10 anos, né? Então, quando eu comecei, 12 anos atrás praticamente, era um assunto muito ligado à temática da saúde, do cuidado e da medicina, não nas questões de consumo, nas questões das relações sociais e interpessoais, né, com a população madura do Brasil. Pois é, então o que é a economia prateada? Economia prateada é uma designação, na verdade, copiamos, né, uma expressão americana que chama Silver Economy, que é tudo que é movimentado em produtos, serviços, consumo e reservas financeiras das pessoas com 50 anos ou mais no mundo e agora também no Brasil. Uhum. A gente já pega 50 a mais, né? Porque quando a gente é considerado na legislação brasileira é idoso, né? Entra lá como pessoa idosa com 60 a mais. Isso, a economia prateada, ela já faz uma leitura dos 50. Ela já enxerga a população com 50 anos de idade, e também copiando uma tendência americana, que já começa a ficar grisalha, né, aos 50. Então, ela começa a observar toda essa migração dos 50 anos, 55 em diante. Então, isso que é conceitualmente chamado economia prateada, se tem isso como uma grande novidade, mas essas pessoas sempre estiveram aqui. Nós sempre tivemos pessoas com 50, 60 anos ou mais consumindo, comprando e escolhendo, né? Mas ao dar atenção a esse tema e querer entender um pouquinho melhor o que esse consumidor quer, o que o motiva, isso nos ajuda a preparar e a desafiar marcas, produtos e serviços, a adequar melhor a linguagem, a comunicação, inclusive a experiência, né, de uso desses produtos por essa população. A gente tem a questão da longevidade, né? Nós temos hoje experimentado viver mais. Tem até um livro do Cortella que chama, acho que Cortella e Terezinha Rios, Vivemos Mais, Vivemos Melhor, né? Que é justamente essa questão de ter tempo, quantidade e a pergunta é se a gente tem a qualidade, né? Mas a gente tem hoje, acrescidos há algum tempo atrás, anos da nossa vida. No passado já tinham pessoas idosas, mas hoje a gente tem uma inversão da própria pirâmide, né? A gente tá vendo aí uma inversão de que teremos, dizem que em 2050, né, um maior número de idosos, de pessoas idosas, do que de jovens no Brasil. De adolescentes. Na verdade, assim, em 2032 já tem uma previsão de ter mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças e adolescentes, pré-adolescentes de 0 a 14. Então, de 0 a 14, a gente tem lá a previsão em 2032, isso, que está aí. Está aqui do né, lado. Dessa pirâmide invertida. Mas isso é Brasil. O Brasil é muito diferente em relação à expectativa de vida, expectativa de sobrevida, inclusive, a depender da região, da localização. Aqui em Belo Horizonte, isso já aconteceu há bastante tempo. Hoje, em Belo Horizonte, nós temos mais pessoas com 60 anos ou mais do que crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Olha só, já ampliou então, o que vai acontecer em 2032 já aconteceu há algum tempo aqui em Belo Horizonte e em boa parte do estado de Minas também. Pois é, e aí a gente tem isso que já aconteceu em diversos países, né? Que já experimentam a longevidade há muito tempo. Que é o caso do Japão, né? Que a gente pega muito como referência. Como que esses países estão em relação à economia prateada e como que nós estamos? Bom, esses países eles já tem uma questão cultural bem importante em relação à forma de convívio e ao respeito que as pessoas dão, que a sociedade dá aos longevos, né? Aos anciões, né? do Japão. Lá eles gozam de muito respeito, né? Nas famílias, né? Os avós, os bisavós sentam no local principal da mesa, eles têm o respeito da família. Então tem toda uma questão cultural. Hoje eles estão vivendo, isso no Japão, algo parecido com o que já acontece no Brasil, que
é a solidão. Né? O nosso estilo de vida faz os filhos, os netos trabalharem cada vez mais longe de casa, ficarem cada vez mais tempo fora de casa, e eles começam a se sentir muito sós, né? O que acontece também no Brasil de outra forma. O Brasil, a gente ainda é um país, né, onde se falava as crianças são o futuro do Brasil, e realmente são o futuro do Sim, Brasil, isso é um fato. Mas as crianças também vão ser os velhos do futuro. Também serão os velhos do Brasil. futuro. E a gente, por ser um país muito jovem-centrista, a gente meio que ignorou esse fenômeno do envelhecimento e também a hierarquia e o cuidado das relações sociais entre as pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas. Né? Como tu falaste, né, no Brasil, idosos são as pessoas com 60 anos ou mais, porque o Brasil, pela OMS, é considerado um país em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, América do Norte, Europa, o idoso é aos 65 anos de idade em diante. Eu vi que até a Itália, alguns outros lugares, estavam pensando em 70 mais. Eles fizeram um movimento lá, designando, né, 75 anos ou mais. E aí todo mundo, quem tem 74, pensa, não sou mais idoso, já sou quase jovem, né? Então isso causou esse furor, né, esse hype, mas de fato ali existem outras questões envolvidas, que são os desafios que eles também enfrentam com previdência e direitos sociais, que tentam reacomodar, mudando a régua de corte. E isso não é adequado. Não foi isso que se combinou no passado. Né? Por isso que essas discussões que a gente tem hoje a respeito da previdência, a gente não deve olhar só o hoje, a gente tem que olhar o que foi combinado quando alguém disse, ok, vou fazer parte, vou fazer meus investimentos, minhas contribuições no INSS, ou seja, é um assunto que dá... Não é só chegar e fazer assim, né? Esse é um assunto que dá 5, 6 programas, talvez, não é o nosso foco. Mas essa é a diferença entre Japão e Brasil. O Brasil é um país jovem centrista, o Japão já convive há mais tempo, mas eles também já desenvolveram soluções, serviços, inclusive tecnologia, né? A tecnologia sempre foi o forte do Japão, onde tentam suprir companhia através de equipamentos. Existem robôs que fazem, que acompanham ou estão presentes, né? Assim como a gente já aprendeu a ter a Alexa aqui. Lá eles têm um robozinho, a Alexa vem caminhando, né? E observa e acompanha o idoso onde ele está, se ele está bem. O familiar consegue acessar a câmera desse robô. Ou seja... não é o mais adequado, mas é o que funciona, né? Não. É o que funciona. É o que temos, né? O mais adequado realmente é a convivência, né, intergeracional. Inclusive tem um estudo muito interessante do Instituto Moriguchi, no Rio Grande do Sul, e que está trabalhando num projeto que se chama Projeto Veranópolis, que ele consiste uma pesquisa que começou em 1994, conduzida pelo Dr. Emílio Moriguchi, que identificou por que naquela região a expectativa de vida em 1994 era maior do que a atual no Brasil. Ou seja, 31 anos depois, se vivia mais naquela região do que se vive no Brasil. E o Dr. Emílio descobriu que ficou muito claro que os idosos longevos, eles convivem intensamente com os seus familiares. Às vezes, em algumas casas ou terrenos onde existem várias casas, várias famílias, 4 gerações convivem juntas. E depois desse estudo onde ele identificou essa evidência, a URGS de Porto Alegre fez um estudo de epigenética e identificou que idosos que convivem com a família intensamente, eles têm os telômeros. Telômeros são partes das nossas células nervosas e que são importantíssimas para a multiplicação celular. Eles têm os telômeros mais alongados, como se fosse uma pessoa de 30 anos de idade. Então a multiplicação celular, a renovação celular, que é importante para manutenção do nosso corpo, para a independência, para criação de músculos,
ela é bem diferenciada e bem mais intensa. Por que eu falei essa história de telômeros e de epigenética? Porque isso é resultado, já tem as evidências, do convívio familiar. E olha que interessante que você já sabe disso, obviamente, já até falamos sobre isso, as pesquisas que tem fora do próprio país, né? Aquela pesquisa que tem em Harvard, que é a mais antiga sobre desenvolvimento humano, que fala sobre essa questão de relacionamento, Sim, né? sim. Que perguntaram para pessoas dos 18, depois perguntaram aos 40, aos 50, e as pessoas valorizavam aos 50 os relacionamentos. E tem a pesquisa das zonas azuis, né? Que foi feito também com levantamento em lugares do mundo que eram longevos, e que descobriu-se lá alguns aspectos, e um deles tinha um voluntariado, vou puxar a sardinha para cá, mas tinha a convivência. Convivência familiar e amigos. Né? Porque o que acontece? Quando a gente está rodeado de amigos, a gente se sente protegido. E quando a gente se sente protegido, a gente tem menos estresse. Quando a gente tem menos estresse e sensações de ameaça, preocupações, a gente está mais equilibrado, né? Organicamente. Então, isso são as conexões, né, que nos ajudam também a viver melhor. E aí a gente começa a colocar qualidade aos anos que a gente ganha. Qualidade aos anos que a longevidade tem trazido. Olha só, quando a gente estava conversando antes de entrar aqui, a gente falou sobre essa questão do envelhecer com a família. As famílias estão diminuindo, isso aí a gente já vê há mais tempo. A gente sabe que muita gente tem suas ocupações profissionais, e os idosos vão acabando ficando um pouco mais solitários, quando não totalmente solitários. Quando a gente fala dessa questão de moradia para o futuro, que é longevo, quando a gente fala da questão da mobilidade para o futuro longevo, e aí eu vou focar no Brasil, o que a gente pode desenhar para essas pessoas longevas, para as pessoas que vivem mais, no cenário mercadológico brasileiro? Tem vários movimentos acontecendo, né? Desde que se chama as instituições de longa permanência para a pessoa idosa, projetos de senior living que não deixam de ter alguns conceitos de LPI, mas eles parecem mais hotéis, mais resorts, né? São maiores, inclusive em população residente. E que está crescendo cada vez mais, né? Esses espaços hoje. Crescendo cada vez mais por necessidade, e em muitos casos, eu atendo uma empresa, minha atuação de consultor, eu atendo um senior living de Porto Alegre, e também estou atendendo um que está sendo construído aqui em Sete Lagoas, que chama o Serrana Living. Lá em Porto Alegre, para surpresa de todos nós, o que em relação ao que estava projetado, se imaginava que a maioria dos residentes seriam idosos mais frágeis, pessoas com necessidades, um acompanhamento, uma atenção maior por parte da equipe assistencial ou até de enfermagem. Mais da metade dos residentes são independentes. São pessoas que moravam em apartamentos grandes, com custos condominiais elevados, necessidade de cozinheira ou alguém para fazer limpeza, e pensaram, quer saber, eu quero uma vida mais leve e eu quero estar entre os meus, né? As pessoas que pensam... É a rede, né? Pessoas que pensam como eu penso, que têm os mesmos interesses, e isso levou ao resultado da operação, que está com um pouco mais de 2 anos, ter mais da metade de pessoas nesse formato, ou seja, tem vários movimentos acontecendo. Um outro deles, bem interessante, se chama os co-livings, né? Onde alguns prédios são projetados e pensados para receber, para residência de pessoas mais velhas, mas não misturando casais jovens com filhos, casais jovens sem filhos ou jovens sem filhos, que existem comportamentos e interesses diferentes, mas agrupando pessoas também completamente independentes, mas que têm um mesmo interesse. Então, as áreas de convivência
deixam de ser somente um parquinho para as crianças, mas passa a ser um salão, um ambiente para jogar cartas, um espaço gourmet para fazer degustação de vinhos ou falar, conviver, né, com pessoas intergeracional. Não, mas nesse caso desse co-living, pessoas da mesma faixa etária também. Então isso é um movimento bem interessante. A gente chama, a indústria da construção civil chama de independent living. Né? São apartamentos maiores do que um senior living, mas que vão oferecer serviços e uma atenção da equipe condominial diferente. Né? Então, assim, o que está acontecendo? E isso que está causando essa transformação toda. As pessoas que viram o nascimento do rock and roll depois do fim da Segunda Guerra e causaram as mais importantes transformações comportamentais, e a gente só usa calça jeans aqui hoje e não terno e chapéu por causa deles, porque eles romperam. Eles, não, até então, passear no centro do Rio de Janeiro tinha que ir de chapéu, terno, colete, né? Depois de James Dean, depois de Elvis Presley, Chuck Berry, começaram a usar casaco de couro, calça jeans em seguida, ou seja, esse comportamento, esse estilo de vida atual que nós usufruímos foi quebrado e transformado por estas pessoas que hoje estão com seus 85, 90 anos de idade, 75 e continuam quebrando paradigmas. Como que surge esse livro aqui? Ele é de quando? Esse livro tem 2 anos, tá? Ele foi lançado em 2024, outubro de 2000. Não tem 2 anos, né? Vai ter um ano e pouco. Eu fui convidado pelo Álvaro Flores, que é quem escreveu o livro comigo. O Álvaro Flores é natural da mesma cidade que eu, no Rio Grande do Sul. Nos conhecíamos, inclusive, na adolescência. E ele é um profissional de marketing e também um especialista em neuromarketing. E ele já estava me acompanhando há bastante tempo e um dia me convidou, Martin, vamos escrever um livro sobre esse tema aí. E aí eu já tinha organizado bastante conteúdo, porque eu também sou professor convidado na Fundação Getúlio Vargas, no curso de formação executiva em mercado da longevidade. Eu tinha muito conteúdo pronto, então foi relativamente fácil para a gente organizar, onde a gente entendeu que era necessário mostrar, não somente ficar apontando para o mercado, olha, precisamos ter atenção sobre esse mercado, vamos prestar atenção, marcas, mas sim mostrar os caminhos. O que fazer, baseado em práticas já testadas, né? A empresa já tem uma boa experiência, bons cases, e a gente trata um pouquinho do que nós aprendemos na gestão de marcas e produtos para esse público nesse livro. Aqui você traz exemplos, experiências internacionais, nacionais. Você focou mais no mercado brasileiro? Totalmente no mercado brasileiro, usando, claro, com algumas referências e citações de experiências internacionais, mas esse é um livro para gestores de marca, profissionais de venda, empresas de produtos e serviços do Brasil, entenderem o consumidor brasileiro. E aí me passa, como você é autor do Shopper 60+, me faz aí uma visão brasileira, não vou falar nem mineira, brasileira. Como que nós, empresas, estamos hoje nesse mercado? Nós estamos preparados, a gente está engatinhando, a gente já tem boas iniciativas, porque você contou boas iniciativas, obviamente, mas elas estão pingando por aí. Como é que estamos? Assim, se a gente fosse olhar a fotografia do momento, ainda tem bastante a ser feito, tá? Na média. Eu dividiria 3 grupos. Nós temos as empresas que já estão atuando há bastante tempo ou algum tempo nesse mercado, já com ciclos de teste ou de experiências, né, de aplicação de produtos e serviços. Nós temos as empresas que, peraí, quero saber mais sobre isso, me explique melhor, já que
só se fala nisso, todo dia tem uma matéria em algum canal de televisão, em algum veículo, alguma revista, preciso entender melhor. Então, já começaram a buscar informação, a entender como elas vão se colocar. E tem algumas empresas, eu diria que é a minoria ainda, que não estão nem aí. Não estão preocupadas. Porque olha só, a gente não está... Esse livro aqui, e as pessoas, quando a gente fala da economia prateada, não é só para quem tem um negócio voltado para pessoas idosas. É para quem tem um negócio. Porque o negócio, eu tenho um cinema, ele é frequentado por pessoas de diversas idades. Eu tenho um supermercado, eu tenho uma loja no centro de Belo Horizonte e ela é frequentada por pessoas de diversas idades. A gente tem uma sociedade que tem que aprender a viver intergeracionalmente, né? Que ainda também é muito difícil. E essas empresas que a gente tem hoje, que são empresas que atendem todos os públicos, a criar a experiência do cliente 60+, é diferente, porque a gente observa, e aí a gente tem várias velhices também, né? Isso. Você não tem os 60 que pensa igual aos 80, né? Deixa eu me focar nessa questão, assim. Quando a gente fala 60+, você imagina, bom, então tá todo mundo aqui dentro da caixinha com 60 anos ou mais e aqui eu vou resolver as questões. Não. Assim como dentro de quem tem 40 a 59 anos, são vários universos. Dentro dos 60+, também são universos muito diferentes, considerando o momento de vida, o grau de independência, a saúde. A gente sabe que, à medida que os anos vão passando, a gente vai tendo algumas fragilidades físicas. A gente não consegue mais subir correndo 10 lances de escada. Né? Então, e outros tipos de dependência. Então, é importante entender as marcas que estão querendo entrar nesse segmento, quem é o meu público? E desse público, quem compra de mim ou o que eu posso oferecer para eles? E aí, eu gosto de contar um case, eu não posso citar o nome da empresa, mas estou fazendo uma consultoria para uma rede de brinquedos, loja de brinquedos. Você pensa, poxa, mas loja de brinquedos é para criança. Sim, quem vai usar o que está sendo comprado lá são crianças. Mas quem compra? Quem vai lá comprar para mas criança, são os pais, né, que compram. Nas famílias atuais, nós temos núcleos onde nós temos 4 avós, o casal e um filho. Essa é a nova formatação das famílias, no máximo 2 filhos, né? Mas nós temos 4 avós. Então, assim, no dia das crianças, no aniversário da criança, no Natal, quem vai comprar mais presente? O casal ou os 4 avós? Então, essa ficha caiu e se começou a perceber que era importante qualificar e capacitar as equipes de atendimento, o pessoal de loja, a dar a atenção adequada, a se colocar como um consultor, porque muitas vezes os pais entram na loja sabendo o nome do brinquedo, a marca, o nome do personagem. Já vai direto, sem paciência. Os avós não sabem. Então, também essa é uma oportunidade para a marca, para a loja e para os fabricantes deixa eu ajudar esse avô, essa avó a acertar no presente para aquela criança daquela faixa etária. E esse era um olhar que não existia antes. Porque você tem um consumidor final, o foco seria no consumidor final. Então, vamos trabalhar a criança e a atratividade da criança. Exatamente. Mas quem compra são os avós. Então, isso é mais uma camada que eu coloco no que falaste agora sobre quem compra e os vários perfis de consumo, tanto para turismo, para serviços, para produto, para casa. A gente vê no segmento automotivo, ele está com o perfil do motorista, o perfil de quem tem CNH no Brasil hoje está envelhecendo. Por quê? Porque a gente já conhece, não é um fato novo. Certamente você conhece alguém de 25 anos de idade, de 20, certamente de 19 ou 20 anos de idade, que não tem CNH e não pensa em ter. Por quê? Porque anda de Uber, porque quando usa serviços, não está preocupado em ter carro. Quem não tem CNH não comprará um carro. Então, até esse aspecto a gente tem que começar a entender e projetar como é que vai ser o Brasil daqui a 20 anos.
Qual vai ser o perfil etário do consumidor de veículos, né? Nesse caso, eu acho que eu já sou um pouquinho visionário. Eu não tenho a CNH. Não tem. Nunca tirei CNH. Então, eu acho que eu já pensava, pronto, virar um Uber ou 99 lá na frente, eu não vou precisar pagar IPVA no início do ano, não vou precisar estacionar. E hoje há uma facilidade. E o que você falou é verdade mesmo nesse aspecto de que a gente, é verdade que assim, a gente não observa que os mais novos não têm aquela mesma vontade que eu não tinha, mas que a minha geração tinha de aos 18 anos de tirar carteira. Então assim, é uma geração, são gerações que estão vindo que elas têm menos interesse de posse, mas elas têm muito interesse de usufruir. Isso muda a forma tanto de desenvolver produto quanto de vender e impacta no segmento de seguros, onde eu atendo também. A gente desenvolveu um projeto bem importante com uma das maiores seguradoras do mundo. E ela desenvolveu um produto de seguros inédito. Desenvolvemos aqui no Brasil um produto de seguro inédito, né, que vai repercutir em todas as filiais deles no mundo. Ou seja, está tudo em mudança e o desafio isso que a gente tenta trazer no livro e provocar. Vamos colocar as lentes certas, vamos tirar nossos preconceitos a respeito desse consumidor. E um dos preconceitos que a gente tem que ter, e o primeiro erro, é imaginar que ele é um consumidor frágil, que ele é um consumidor que não sabe, que ele é um consumidor incapaz e que eu preciso pegar ele pela mãozinha para conseguir criar a relação dele com a minha marca. Esse é um primeiro erro e quem fizer isso está condenado ao fracasso. As pessoas não querem ser fragilizadas, não querem sentir que são avaliadas ou percebidas como incapazes, né? Então é muito treinamento, é muita educação para o mercado, para poder entender um mercado novo, né? Exatamente. Assim, eu volto a falar lá que eu falei no início da nossa conversa, não é um mercado novo, é um mercado que está aqui, as pessoas estão consumindo. O que a gente está falando é o seguinte, é tentar ajudar a fazer as marcas se diferenciarem em relação à concorrência e talvez ampliarem a sua penetração nesse grupo de consumidores. Esse é um consumidor que, quando ele é bem servido, bem atendido, ele paga. Ele paga, né? E ele seleciona. E seleciona. Ao mesmo tempo, nós temos agora, geração Z e as outras gerações, observe se o WhatsApp começar a cobrar lá R$5 por mês ou R$10 por ano, o que vai acontecer para ele? Assim, as pessoas querem usar e não pagar. Esse é um consumidor que, se o serviço é bom, se ele se sente bem atendido, se ele tem uma boa experiência, ele entende que ele deve pagar. E isso é poderoso. Marty, para poder adquirir esse livro ou te acompanhar, saber mais sobre o que você fala, o que você traz de reflexões, como que as pessoas podem te achar? Esse livro é disponível na Amazon. Tá? Nós também temos um site do próprio livro, a página www.shopper60 mais, aí não é com o sinal, é por extenso, mais.com.br. Ok. E para te encontrar? No LinkedIn, Martin Henkel. Okay. Né? Ou também eu tenho também um site, www.martinhenkel.com.br, né? Onde eu gero bastante conteúdo. Eu escrevo para alguns veículos, algumas revistas, participo de podcast, como estou participando aqui. Então tem bastante conteúdo lá sobre essa temática e isso pode ajudar as marcas ou os interessados a encontrarem outras referências. Exatamente. Né? Excelente. Marty, muito obrigado por esse bate-papo aqui que voa, né? Passou muito rápido. Passa rápido demais. Passou Tem rápido. muito mais coisas para a gente poder falar. Mas fica aqui a indicação do livro para que você possa buscar e também as redes sociais. Então ficamos por aqui nesse nosso bate-papo. Até o nosso próximo programa.